Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula desse curso sobre como fazer amigos e perder a timidez. Meu nome é Renato Lima, eu sou psicoterapeuta, professor e personal trainer. Se você caiu de paraquedas e não viu as duas primeiras aulas, eu sugiro que volte, porque tem algumas coisas que são extremamente importantes nelas para que você siga além. E novamente, esse é um curso gratuito, por isso estou postando aqui no YouTube. A única coisa que eu peço é que você deixe seu like, que você comente, compartilhe, que você veja as aulas até o fim, porque isso é extremamente importante para as métricas do YouTube e que você leve a sério e realmente consiga os resultados que eu prometo que você vai conseguir. Porque eu mesmo já fui um cara muito tímido e hoje em dia eu sou tudo menos tímido. E vamos lá. Hoje, nessa aula, eu quero falar com você sobre uma coisa extremamente importante que atrapalha pra caramba na tarefa de fazer amigos, que é quando você é uma pessoa chata, uma pessoa que não consegue ser interessante. Então a gente pode dizer facilmente que aí tem dois grupos de pessoas: as pessoas que são interessantes, que as pessoas querem estar perto, querem estar junto e querem conversar, e as pessoas que quando chegam todo mundo fala, putz, mano, preciso dar um jeito de fugir desse cara, porque é muito chato. E olha, eu realmente tenho dificuldade quando encontro gente assim. Porque dá vontade de sair correndo, falar, cara, não acredito que tem que aguentar esse maluco. E são pessoas boas, bem intencionadas, mas que não sabem se comunicar. E a falta de habilidade de comunicação faz com que você se torne uma pessoa indesejada. Não porque não gostam de você, mas porque conversar com você é um porre. E para isso eu preciso mostrar algumas das características que eu coletei aqui com base em experiências pessoais de pessoas chatas. E a primeira que eu quero falar é que você é uma pessoa que fala muito sobre, que fala muito o que ninguém te perguntou. Então você está numa roda de conversa, você está em uma conversa individual e você começa a falar de coisas que ninguém perguntou. Então você começa a falar das suas conquistas, ou você começa a falar de notícia ruim, ou você começa a dar pitaco na roupa da pessoa, ou você começa a falar de alguma coisa que a pessoa não está interessada, sei lá. Você começa a contar alguma história que aconteceu com você, sendo que a pessoa não deu um mínimo indício de que ela quer ouvir, porque ela está distraída em outra coisa. Então a pessoa está concentrada em uma leitura, está concentrada no trabalho dela, está concentrada vendo um vídeo no YouTube e você interrompe ela para contar alguma coisa que você quer contar, sendo que ela está ocupada fazendo outra coisa. E ela não perguntou nada para você. Isso é incômodo. Você está tirando a pessoa de onde está a atenção dela para trazer para você, porque você quer comunicar alguma coisa que ela não perguntou. Isso não significa que você não deve contar alguma coisa para as pessoas, ou que você não deve dar uma opinião, um palpite que não foi perguntado. Isso só deve. Eu só quero dizer que você precisa ter um certo feeling de entender que tem momentos em que você falar com as pessoas sem ser questionado é incômodo. Então eu vou dar um exemplo. Eu estou lendo um livro e alguém vem contar alguma coisa extremamente não importante para mim. Então eu tô lá concentrado na minha leitura, tentando entender o que eu tô lendo, e a pessoa vem contar que aconteceu tal coisa extremamente irrelevante no dia dela. Isso não cria uma conexão boa, muito pelo contrário. O que acontece no cérebro da pessoa é, toda vez que essa pessoa vem falar comigo, ela vem me interromper das coisas importantes que eu estou fazendo para contar algo irrelevante. E isso enfraquece a conexão. Então é necessário ter um certo feeling de saber qual que é a hora de falar sobre alguma coisa que não te foi perguntado. Não é proibido falar algo que não te foi perguntado, mas assim, avalie a situação. Se eu falar alguma coisa que não me foi perguntada, eu vou estar atrapalhando alguma coisa, eu vou estar atrapalhando alguma atividade, eu vou estar sendo inconveniente. Pode ser que a pessoa não entenda da maneira correta. É uma informação que essa pessoa quer ter, que ela deseja ter, que ela vai ficar feliz de ter. Ou é só um aborrecimento que serve somente para que eu desabafe do meu falatório? Isso leva para o próximo ponto, que é a pessoa que fala sem parar. Esse é um problema que eu tenho, né? Eu gosto muito de falar. Mas você já parou pra pensar que tem muitos sons que acontecem ao seu redor e que você foi parando de dar atenção com o tempo?
Então, se você morava no campo e foi morar na cidade, nos primeiros anos você sofreu com o barulhão da cidade. Mas foi passando os anos e o seu cérebro parece que foi aprendendo a ignorar aquele barulhão. Foi se tornando menos terrível. Porque o nosso cérebro ele tem uma capacidade de discriminação de estímulos. Tem coisas que você vai parando, simplesmente parando de prestar atenção, porque seu cérebro percebe que é irrelevante, porque é demais. Tudo que é demais, tudo que você dá em abundância, que existe em abundância, o seu cérebro vai perdendo a necessidade de ter atenção nesse estímulo. Então, se você é uma pessoa que fala muito, você corre o risco de que as pessoas parem de prestar atenção em você. E não é porque elas são malvadas, e é simplesmente porque o cérebro delas cansou. O cérebro delas fala, pô, essa pessoa fala 4.000 palavras por segundo, então eu não vou mais dar atenção. Porque é informação demais. O cérebro cansa. Pessoas que falam sem parar, elas estão sujeitas a isso, a não ter a atenção das outras, porque o cérebro das outras pessoas está cansada da voz dela. É muita informação, é muita coisa, não tem descanso. O cérebro começa a discriminar e se focar em outras coisas. Então, se você tá aqui falando sem parar 3 horas pra mim, e eu tô com essa xícara aqui na mão, pro meu cérebro vai ser muito mais compensatório que eu me foque nessa xícara e que a informação entre por um ouvido e saia pelo outro. Não porque eu sou malvado, porque eu sou uma pessoa que não quer prestar atenção nos outros, mas porque eu fui neurobiologicamente programado para começar a discriminar estímulos que são excessivos. Senão eu piro, eu piro. Se você é uma pessoa que fala demais, você está pirando o cérebro das pessoas ao redor. Então aprenda a calar a boca um pouco, que isso vai fazer um bem gigantesco para suas relações. Falar demais, falar sem parar, é até um vício chamado loquacidade. E é um vício que precisa ser combatido. O falatório incessante ele é um filho da gula. É onde eu explico o porquê. Mas aprenda a não falar demais. Isso é cansativo pro ouvinte. É realmente cansativo pro cérebro do ouvinte. E não tem nada a ver com a moral do cara, se o cara é bom ou mal, se as pessoas são boas ou ruins. É porque você realmente está cansando a pessoa, certo? Falar sempre do mesmo. Cara, falar sempre do mesmo assunto, bicho. Cara, isso é muito chato. Sabe aquele cara que só fala de futebol ou aquele que só fala de política? E eu não tô condenando nenhum desses assuntos, mas quando você só fala de um assunto, você fica estigmatizado como um cara chato. Porque toda vez que você chegar em algum lugar e falar, lá vem o cara que vai falar do Lula e do Bolsonaro. Lá vem o cara que vai falar do jogo de novo. Lá vem o cara que vai falar de não sei o que. É extremamente chato. Principalmente quando são coisas mais densas, como política mesmo. Se você fala sempre do mesmo assunto, você comunica pra pessoa que você é só aquilo. É o cara que fala de política, é o cara que fala de futebol. Não tem mais nada de bom nessa pessoa. E as pessoas elas vão simplesmente entender que não vale a pena ser amigo dessa pessoa, porque ela só fala disso. A notícia da política que ela falou pra mim já é tudo que ela é, entendeu? Elas não vão querer estar perto de você. Mais uma coisa que te torna uma pessoa chata. Isso aqui também é de matar. Falar somente de coisa negativa ou de ficar reclamando. Nossa, porque a minha vida só dá tudo errado. Nossa, porque aconteceu um acidente em tal lugar. Nossa, porque o político tal roubou. Nossa, porque o futebol foi roubado. Só fala de problema. Nossa, porque eu tô com um problema no meu trabalho. Porque eu tô com uma dor aqui na perna. Porque a minha coluna está doendo. A pessoa só fala de coisa negativa, de problema, de doença, de situação econômica do país. Nunca fala de alguma coisa interessante, nunca fala de uma coisa boa. Essas pessoas são insuportáveis. Se você é uma pessoa que só reclama, saiba que você é insuportável. Mude isso. E reclamar é um vício, é um baita de um vício cognitivo que destrói sua cabeça. E não só destrói sua cabeça, mas faz mal para quem tá ao redor. Tem estudos que mostram que pessoas negativas diminuem a sensação de felicidade das pessoas que escutam esse monte de reclamação. Então é por isso que uma pessoa que só reclama, ela tende a ter menos pessoas ao redor, porque as pessoas não querem estar junto de alguém que só reclama. E ela tá fazendo mal para ela mesma e para os outros. Mas a boa notícia é que esse é um padrão que pode ser corrigido. Então, ao invés de ficar falando de coisas negativas,
Comece a falar de coisas mais positivas. E não vem falar que não existem coisas positivas, porque só o fato de você estar aqui assistindo e ouvindo esse vídeo significa que você não é surdo nem cego, não é? Então, de coisa positiva você tem. E basta você olhar com um olhar melhor pra vida que você vai encontrar muita coisa boa pra falar. Ah, porque a guerra de não sei o que. Esquece esse negócio de ficar falando de coisa negativa o tempo todo. Ou de ficar reclamando o tempo todo. Isso vai fazer com que as pessoas não queiram estar com você. E elas têm razão. Porque isso afeta a saúde mental delas também. Por isso elas têm toda a razão de não querer estar com você se você é um reclamão. Não falar também sobre assuntos nichados, sobre assuntos que são muito específicos, principalmente com pessoas que você não conhece. Então, vou dar um exemplo. Eu gosto muito de musculação. Aí eu vou falar com uma pessoa que nunca fez musculação na vida sobre fisiologia do treino de tríceps. Bebam água. Porque a cabeça longa do tríceps você trabalha. Cara, isso é nichado. Não é todo mundo que quer ouvir falar disso. Pô, mas eu gosto de um programa esquisito que só eu vejo. Legal. Mas você não precisa ficar falando disso para as pessoas. Fale com quem demonstra o desejo de ouvir sobre isso. Ah, porque eu gosto de uma revista em quadrinhos que foi publicada nos anos 60. Legal, ótimo. Fale disso com pessoas que querem ouvir, não com pessoas que você acabou de conhecer. Lembra daquele negócio lá de não falar sobre o que você não foi perguntado. Quando você fala de coisas ultra específicas e nichadas, você corre o risco das pessoas te acharem esquisito. E lembra do que eu disse que esquisito é visto como repugnante? Se você é um cara que é fã de anime, já viu aquele anime Dandadan? Lembra lá do protagonista, o Okarun, que ele só fala de criptídeos, de alienígenas, de criaturas extraordinárias, e todo mundo acha ele um esquisitão? Essa é a impressão que você fala. Existem pessoas que vão querer ouvir o que você tem a dizer sobre esses assuntos mega específicos? Existem, mas primeiro vire amigo delas. Ganhe a confiança delas com coisas mais interessantes. E aí um dia você chega e fala assim, olha, eu gosto muito desse negócio aqui que é ultra esquisito, ultra específico. Você quer me ouvir falar disso? Se a pessoa falar que sim, aí, cara, vai fundo. Pisa no acelerador. Mas se ela não demonstrar que tem ao menos uma abertura pra ouvir falar disso, você vai ser só mais um chatão. Só mais um chatão. Falar de si mesmo com arrogância também é muito insuportável. Começar a falar dos seus feitos, das coisas que você fez. Não que você não possa falar das coisas que você realizou, isso é muito legal, é muito interessante. Pessoas magnânimas realizam coisas grandes e elas precisam contar para as outras pessoas da maneira correta. Mas quando você fala somente de si mesmo, seja de uma forma arrogante, se achando o bonzão, ou seja também de uma forma muito negativa, se fazendo de coitadinho, é insuportável. Sério. Você não é o centro do universo. Pô, mas então. Essas são algumas características de pessoas chatas. E se você lembra de mais alguma que eu não falei aqui, deixa nos comentários, por favor, pra ajudar a somar com quem tá assistindo isso aí. Porque eu tenho certeza que provavelmente eu deixei passar alguma característica e você deve ter lembrado de alguma que eu não falei. Deixa aí nos comentários pro pessoal que estiver lendo os comentários pra que some mais pra nossa construção de uma personalidade mais aberta, mais atrativa. Pô, mas como que eu converso com as pessoas então? Se tudo isso que você falou é a única forma que eu sei. Então vamos lá. A primeira coisa é que você seja positivo e procure coisas boas pra falar, tá? Procure se aproximar das pessoas com boas notícias, com coisas interessantes, com coisas que vão tirar um sorriso da cara das pessoas. Eu vou falar depois sobre piadas pra quebrar o gelo, mas mais pra frente. Mas assim, uma das dicas mais importantes que eu tenho é que você invista um pouco de tempo, principalmente se você é uma pessoa que gosta de coisas mais esquisitas, invista um pouco de tempo em ter um pouco de conhecimento de coisas mais globais, mais gerais. Então, pô, eu sou um cara que só gosta de estudar sobre animais marinhos das profundezas e OVNIs. E ninguém gosta disso. Então eu vou começar a assistir um pouco de futebol, porque aí eu vou falar sobre futebol com a galera. E um amigo meu, ele me falou esses dias, cara, uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi começar a acompanhar futebol. Porque agora eu consigo conversar com todos os meus amigos sobre isso. Ajudou a aprofundar muitos laços. Mesmo que você não goste muito de futebol, faça esse esforço
para que você tenha um ponto de conexão com as pessoas. Todas essas coisas que eu falei que te tornam um cara chato são coisas que rompem a conexão. Você precisa achar pontos que aumentem a conexão com as pessoas. Então começa a ver futebol, ou começa a assistir algum programa que todo mundo tá vendo, que não seja um programa imoral, que não seja um negócio que vai derreter seu cérebro. Começa a acompanhar os memes que a galera tá vendo. Começa a acompanhar o assunto do momento, que não seja um assunto tão idiota, tão insosso ou tão ridículo, que não seja fofoca, mas às vezes tem alguns assuntos interessantes aí que você pode falar com as pessoas, que pode vir a ser um grande ponto de conexão. Acompanhe essas coisas. É extremamente importante. Pô, você viu lá que o Elon Musk lançou o foguete lá, eu vi que esse foguete vai fazer tal e tal coisa, que incrível. Cara, você viu que o carro tal, assim, da Tesla vai ser assim, assim, assado. Você acha que daqui a 20 anos a gente vai estar totalmente sem motorista? Leia sobre essas coisas, tire um tempo do seu dia para esses conhecimentos que são mais globais, que as pessoas conversam no dia a dia. Porque aí você vai ter pontos de conexão. Você não vai ser chato, você vai estar falando sobre as coisas que elas já falam. Até sobre esses assuntos que eu falei que podem vir a ser chatos, como política mesmo. Entenda um pouquinho, para que você converse, mas não que você seja o cara que puxa assunto e que você fale só disso, mas que você tenha o que conversar, que você tenha uma conexão real com as pessoas. Pesquise sobre o que todo mundo está falando. O grupo de amigos que eu quero fazer, eles falam sobre o quê? Eles falam sobre o novo videogame que saiu, o novo jogo que saiu. Então vou ver uns vídeos no YouTube sobre esse jogo, porque aí eu vou conseguir conversar com eles. Pô, você viu lá que o Death Stranding 2 do Kojima é assim, assim, assado, que tem tal... Pô, show de bola. Você foi atrás do que as pessoas conversam, não só das coisas esquisitas ou ultra específicas que você gosta. Outra coisa também é que você saiba um pouco sobre tudo. Leia um pouquinho sobre tudo. Pô, eu vou ler um pouco sobre animais hoje. Eu vou ler um pouco sobre biologia. Eu vou ler um pouco sobre outros tipos de esporte. Eu vou ler um pouco sobre geografia. Eu vou ler um pouco sobre geopolítica. Eu vou ler um pouco sobre história. Eu vou ler um pouco sobre filosofia. Eu vou ler um pouco sobre antropologia. Por quê? Porque você pode estar em uma roda de amigos em que alguém vai puxar um assunto sobre alguma coisa que você não conhece. E se você tiver um conhecimento, mesmo que básico, sobre esse assunto, você já cria mais um ponto de conexão com as pessoas. Então, por exemplo, pô, eu tô falando aqui com um cara que é biólogo. E aí eu viro pra ele e eu falo assim: pô, legal, você é biólogo. Uma vez eu vi em um documentário que a aranha, ela tem um exoesqueleto. E dentro daquele exoesqueleto, ela é uma gosminha que se mexe através de mudança de pressão. Eu achei isso maravilhoso. Pronto, você já conquistou o cara. Você vai falar, caraca, é isso mesmo, aranha assim, assim, assado, tal, não sei o que. E é um negócio que eu vi em um documentário em um avião. Entende? Esse tipo de coisa soma pra você, porque em algum momento alguém vai falar algo e você vai ter um conhecimento prévio que pode aumentar essa conexão. Pô, tá tendo tal coisa em tal rio. Pô, mas esse rio, pelo que eu li, ele teve uma transposição pra tal lugar. É verdade isso? Você não precisa ser especialista em nada. Você precisa saber o básico. Até porque se é um especialista falando, você pode ter certeza que você vai agradar muito ele se você fizer perguntas muito boas. Então, ainda dando exemplo de biólogo mesmo. Pô, cara, eu vi em alguns vídeos no YouTube que um leão contra um tigre, o tigre ganharia. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Você é um biólogo, pronto, você levou o cara, você mostrou que você sabe alguma coisa, que você pesquisou alguma coisa, que você investiu um pouco de tempo nessa coisa, e você fez uma pergunta que exaltou o cara. Qual é a sua opinião? Você é um biólogo, você é um cara que entende mais do que eu desse assunto. Qual é a sua opinião? A conexão que você vai ter com o cara fazendo um negócio desse é enorme. É enorme. E por último, pergunta sobre o que as pessoas que você quer conhecer gostam. Tipo, cara, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de jogar Mario Kart. Aí você fala, putz, eu vou chegar em casa, eu vou ver um vídeo sobre todos os jogos do Mario Kart.
Aí você vai chegar pra ele e falar assim, cara, dos Mario Karts, no outro dia, fala, cara, qual o Mario Kart que você mais gosta? Porque eu vi que a galera ama o Mario Kart do Nintendo 64. Você acha que é o melhor mesmo? Putz, cara, você ganhou, maluco. Você vai falar, putz, mano, eu falei pro cara que eu gosto de Mario Kart, ele se deu o trabalho de pesquisar pra vir me fazer mais perguntas, ele tá interessado no que eu gosto. Ele quer saber mais. O cara fala, putz, cara, o que eu mais amo é futebol. Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo. Eu falo, o que você achou daquele gol do Cristiano Ronaldo no último jogo, tal, não sei o que. Pesquise sobre o que a pessoa diz que gosta e você vai se tornando uma pessoa mais interessante. Entenda que, de tudo que eu falei, isso aponta para uma direção. Que a pessoa interessante, ela não é a pessoa que fala muito. A pessoa interessante é a que leva as outras pessoas a falarem. Então aqui você é um facilitador. Então, quando eu falei do biólogo, por exemplo, eu não fiquei falando pra ele sobre o pouco que eu sei, mas eu levei ele a falar. E se eu levei ele a falar, ele vai falar, putz, esse cara é interessante. Entende a loucura do negócio? O cara que fala menos, ele é tido como interessante. Voltando, por exemplo, da aranha lá. Se eu cheguei e falei esse pinguinho aí pro cara e eu dei a voz pra ele falar mais, ou mesmo do tigre e do leão, que eu perguntei a opinião dele, aí o cara fala, ó, vamos ver. Quantos segundos, ó. Olha, eu vi em um vídeo do YouTube que entre um embate entre um leão e um tigre, o tigre venceria. Você que é um biólogo entende disso mais do que eu. Qual a sua opinião? Foram 10 segundos, tá? Eu contei aqui no vídeo. O cara ele vai falar por pelo menos 3, 4 minutos. Isso se ele não estender mais ainda. Eu falei 10 segundos. O cara falou por minutos, minutos, minutos. Ele ainda vai virar e falar assim: putz, esse cara é um cara interessante. Entende como funcionam as coisas? Então, não seja chato, mas seja interessante. Estude sobre várias coisas, procure saber mais sobre o que as pessoas disseram que gostam e procure ser extremamente agradável, ouvir. E a próxima aula eu vou falar somente sobre escuta, sobre como é necessário que você ouça as pessoas com atenção, que você faça até mesmo anotações. A importância de ouvir mais do que falar. Beleza? Não se esqueça de deixar seu like, deixar aqui nos comentários sobre as suas opiniões, sobre mais, mais tipos de pessoas chatas, sobre mais dicas também, se você tiver alguma dica pessoal aí pra galera dos comentários sobre como ser mais interessante também. E eu te aguardo na próxima aula. Um grande abraço.